Oi meninos, tudo bom? Espero que sim, espero que estejam todos bem, né? Todos em casa, tranquilos e isolados, tá? Bom, a gente vai continuar nossas aulas por aqui. Aceito sugestões, né? Então eu vou tentar fazer as aulas mais curtas, né? Mais específicas, para pontos específicos do que a gente tiver que trabalhar. Preciso da ajuda de vocês para que assistam os vídeos e para que realizem as atividades que forem propostas, né? Então, geralmente vão ser atividades semanais e a presença de vocês, e eu só consigo avaliar o andamento baseado nessas atividades. Então, eu peço que vocês façam. Bom, a gente já falou disso, né, mas foi bem no finalzinho da aula passada, então eu vou retomar alguns pontos sobre análise léxica para a gente poder encerrar esse assunto e iniciar a análise sintática, certo? Qual que é o papel do analisador léxico, né? Então, o analisador léxico é o cara responsável por ler o texto-fonte, o nosso programa, código-fonte, agrupar ele em lexemas e produzir os tokens para a gente. Esse fluxo de tokens que ele gera é então enviado para o analisador sintático, né? É comum, né, que se chame o analisador sintático ou mesmo o conjunto léxico-sintático de parser, tá? Então, vocês vão ver em alguns lugares o nome do analisador sintático ser substituído por parser, tá bom? Ou de ambos, né, dentro de uma caixinha maior. É comum também que tanto o analisador sintático quanto o léxico interajam com a tabela de símbolos, né? Então, por exemplo, quando o analisador léxico ele identifica um lexema, ele pega um lexema, por exemplo, que é um identificador. Ele precisa inserir esse cara, né, esse lexema, na tabela de símbolos. Por exemplo, então, a gente tem o analisador léxico enviando o fluxo de tokens para o analisador sintático. Esse também requisita o próximo token para o analisador léxico. E ambos aqui interagindo com a tabela de símbolos. Então, o analisador léxico vai preenchendo a tabela de símbolos. E o analisador sintático ele pode também vir procurar informações extras, atributos, certo? Que lhes sejam interessantes, que sejam importantes. Bom, apenas relembrando, isso a gente já viu algumas vezes, né? O que é o token? O token é um par constituído de um nome e de um atributo. O lexema é a sequência de caracteres que a gente utiliza, que o analisador léxico lê da entrada e consegue identificar um token. E a gente tem a definição do padrão também. E a melhor definição de padrão ele é uma estrutura que a gente consegue casar, né, com muitas sequências. E o exemplo, né, é mais ilustrativo. Então, imagina que você tem um padrão para o token number. Esse padrão ele vai ter que casar com quem? Com qualquer número, né? Então, pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o número π, pode ser qualquer número, certo? Então, essa é a definição de padrão. Bom, tokens típicos aqui para a gente ilustrar. O if, o else, comparação, IDs, né? Então, eles têm uma descrição. O que é um ID? É uma letra seguida por letras e dígitos, né? Então, ID não pode começar com número, tem que começar sempre com letra. Exemplo, pi, score, D2, né? Um number, o que é um number? Esse token number é qualquer constante numérica, como a gente viu. Pode ser o pi, pode ser qualquer outro número que a gente tenha lá no nosso programa. Bom, exemplo aqui, né? Um exemplo, os nomes do token, valores de atributos associados à instrução em Fortran. Então, no Fortran, a gente tem aqui a formulinha E elevado a E igual a MC quadrado, certo? Aqui o quadrado o exponencial representado por 2 asteriscos no Fortran. A gente tem um ID. Apontador, então, para a entrada na tabela de símbolos do E, né? Operador de atribuição, o segundo ID, que é o M, né? Com o apontador para sua entrada na tabela também. Operador de multiplicação, o novo ID, que é o C. O operador, né? Aqui de exponencial, elevado a 2. E o número 2.
se o analisador léxico ele encontra uma expressão pela primeira vez, como que ele sabe se ela está certa ou se ela está errada, né? Então, exemplo, se a gente encontra a seguinte expressão, onde o if está escrito de maneira incorreta, como será que ele sabe que isso é um erro? Bom, a resposta é que não tem como ele saber que isso está errado, né? Phi, nesse caso, é um lexema válido e pode ser um ID, certo? Poderia ter uma variável chamada phi. Nesse caso, quem vai tratar esse erro é o analisador sintático, né? O que são os erros léxicos, né? São casos em que o analisador léxico ele não consegue prosseguir por não identificar um token válido, certo? Então não tem nenhum padrão que casa com aquele token, então ele não vai ter como identificar um próximo token válido, e aí ele tem um erro, ele consegue apenas dessa maneira, né? Os demais erros, como desse exemplo que a gente viu, são identificados no analisador sintático. Bom, exercício. Divida o seguinte programa em C++ nos seus lexemas apropriados. Quais possuem valores léxicos associados? Então, a gente tem aqui uma função que retorna um float, certo? E ela se chama limited square, então ela recebe um x e ela tem um comentário aqui dentro, e aí ela retorna, né, se esse x for menor ou igual que 10 ou se o x for maior ou igual aqui que 10, né? Daí ela retorna 100 ou x ao quadrado, certo? Então, ela vai retornar dependendo desse limite aqui. Então, se for menor, ela retorna uma coisa, se for maior, se for menor que um valor, ela retorna 100, né? Ou menor retorna 100, ou então, se não cumprir essa expressão aqui, então ela retorna x quadrado, certo? Bom, como que a gente dividiria isso? Então, ó, float é um lexema apropriado que eu consigo identificar, né, que vai casar com um padrão. ID, certo? Limited square casa com um padrão ID, então é um ID válido. Abertura de parênteses, outro ID X, fechamento de parênteses, abre chaves, certo? E assim por diante, né? Ignoramos, ó, os comentários, né? Lembra que no programinha que a gente viu na aula passada, em que a gente tinha o analisador léxico, ele primeiro removia as linhas em branco e os comentários? Então aqui a gente já removeu o comentário. E assim por diante. Bom, vamos pausar esse vídeo aqui e a gente continua no próximo.